Muito bem, nação, muito bom dia para todos vocês aqui no nosso canal. Vamos aqui reagir os comentaristas falando sobre o Flamengo e sobre agora a preparação do Mengão para a partida da Libertadores da América. O Flamengo que venceu o Fluminense por 2-0, teve aí mudanças na escalação e o Gabigol, que foi o grande motivo de repercussão na imprensa esportiva pelo caso de que ele começou na reserva. Mas depois fomos analisar e vimos que ele mesmo falou para o técnico Vitor Pereira que queria voltar à sua posição antiga e por isso estaria disputando a titularidade com o Pedro. Então nós vamos aqui analisar, vamos ver o que os comentaristas estão falando, repercutindo sobre o nosso Mengão. Já chega deixando o like, se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino das notificações, assim sempre você estará recebendo as notícias do Mengão, tá certo? Então cresce esse vídeo, o canal ESPN, link na descrição, vamos para as notícias do Flamengo. Do mesmo jeito, não. O Fluminense tem a bola e o Fluminense faz tabelas curtas para ir envolvendo o adversário desde o seu setor defensivo até o setor ofensivo. Evolui em bloco, né? O Flamengo é mais vertical. Tem jogadores, inclusive, com características verticais. Pega a bola e tenta colocar a bola nos espaços na direção do gol, mesmo que isso faça com que você perca a posse de bola. Fluminense não. Fluminense quer ter a posse de bola para ir desenvolvendo suas jogadas a partir da posse de bola. Então, acho que tem diferenças nos jogos e as duas maneiras de jogar, eu gosto das duas. Inclusive, se você conseguir misturar as duas no jogo, aí fica melhor ainda, né? Agora, o Everton Ribeiro, interessante que ele tinha certeza que ele ia ser titular, né? A gente também. Mas eu também tinha, Mas aí a gente esqueceu de uma coisa, gente, é sério. A gente esqueceu que no ano passado a gente não acertava nenhuma escalação do Corinthians com o Vitor Pereira. Por que a gente iria acertar agora? A reação que eu tive quando eu mandei a escalação para vocês no sábado, no nosso grupo, foi a mesma que eu tive quando eu recebi a escalação de Corinthians e Always Ready na última rodada da fase de grupos do ano passado da Libertadores. Eu falei, que é isso? Só que essa deu certo. Com o Always Ready não deu certo, não. Só que essas quatro, a gente já vai ouvir o Vitor Pereira, falando sobre o friozinho na barriga, né, de uma final. Vitor Pereira, que até aqui não tinha vencido o clássico, né? Tinha? O Flamengo só tinha vencido o Botafogo. Ah, não, ele o Vasco. Mas não era ele. Venceu o Vasco na semifinal. Aí ele mexeu, fez 4 mexidas, né? Aquelas que a gente achou que, na verdade, não seriam mexidas porque já iam começar jogando, ele fez. E aí sim o Flamengo teve a bola no pé e aí conseguiu ganhar o Fluminense. Vamos ouvir o Vitor Pereira, então, sobre esse friozinho na barriga da final. Friozinho na barriga, ou tenho fome, quando tenho fome, ou então quando não estou bem dos intestinos, né? É um bocadinho assim, estou a brincar, mas é assim. Nós estamos mais preparados hoje. Hoje estamos mais preparados e mais consistentes. Naturalmente temos que evoluir, temos que continuar a evoluir. Agora os jogadores estão alinhados, não só o 11 que iniciou hoje, mas toda a gente está alinhada, toda a gente entende hoje, passado este período que é natural, um período natural de alinhamento, de percepção, de compreensão do que o treinador quer, do que os jogadores podem dar e vamos continuar a evoluir. Você quer falar sobre o friozinho na barriga, né, que eu já estou sabendo. Não, acho que com uma multa de 15 milhões ninguém tem frio na barriga. Eu posso fazer o que eu quiser. Se der certo, não, acho que pode ter um friozinho na barriga também. Quando que ele vai receber esse dinheiro? Aí tudo bem, mas vai receber. Né? Nesse quesito aí, o pessoal não está reclamando. Eu não acho que ele faça isso por conta da multa. Eu acho que é característica do trabalho dele. A multa garante até uma segurança para ele ser cada vez mais criativo e ousado. Eu tenho a minha ideia, eu vou desenvolver essa ideia do meu jeito e eu não quero nem saber, porque eu acredito naquilo que eu estou fazendo. Mas ele é respaldado pela diretoria para fazer isso? Sim. Como foi no Corinthians. Como foi no Corinthians. Exatamente. Então, eu sou crítico no geral ao Vitor Pereira. Agora, quando dá certo, a gente não pode ficar insistindo em criticar. Tem pontos para apresentar? Sim, tem pontos para apresentar. Ele fazia isso no Corinthians. O Corinthians às vezes estava perdendo por 2-0 quando entravam os jogadores que você achava que tinham que ter sido escalados e não conseguiam mudar o panorama da partida. Dessa vez, não. Ele estava ganhando o jogo por 1-0. Aí quando ele colocou os jogadores Gabigol, Everton Ribeiro, Vidal, eles tomaram conta do jogo com 1-0 e fizeram o segundo e não permitiram ao Fluminense nenhum tipo de reação. Então, assim, quando dá certo, como é que a gente vai criticar? Tem o ponto para apresentar, ok. Mas eu não posso ficar criticando por criticar, tá? Agora,
essa questão do Gabigol só que me parece um pouco não muito bem explicada, tá? Se o Gabigol pediu para jogar em sua própria posição, conversou com o Vitor Pereira e por conta disso ele foi parar no banco de reservas, porque o Pedro é titular nessa posição do Flamengo agora. O Gabigol entraria no lugar de quem? Pois é, ele mesmo falou, eu disputo com o Pedro, né? Então, aí no segundo tempo, quando ele não entrou no lugar do Pedro, ele entrou fora da posição dele. Né? Então... Mas aí também não é... Será que não é por conta da expulsão do Samuel? Porque aí você teria um espaço ali que o Gabigol mas poderia... ainda assim não entrou na posição dele, né? Não, eu entendi, mas eu acho que só por uma circunstância de jogo. Se tivesse 11 contra 11 não seria diferente? Acho que pode ter esse ponto também para pensar. Uma possibilidade, tá? Pensar com a cabeça dele é meio complicado. Tem que considerar tudo, tem que considerar tudo e é difícil porque não, difícil considerar tudo. O tudo é muito amplo. É muito. Tudo é muito tudo. Deixa eu falar para vocês. Amplo. O Everton Ribeiro, o Arrascaeta, o Bruno Henrique e o Gabigol. Aliás, o Bruno Henrique pode aparecer como surpresa no segundo jogo, hein? Eu tava vendo Pela aqui... primeira vez... Desculpa, Mari. É que o Gabigol entrou antes da expulsão. Sim, ele entrou antes da expulsão. Então também não tem influência, não. Então esse raciocínio está fora. É. Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol, que formavam aquele quarteto tão vitorioso em 2019, pela primeira vez não tiveram nenhum representante entre os titulares em um jogo do Flamengo. Pela primeira vez. Dos que poderiam, Everton e Gabigol, né? Os dois no banco. Aí, o Arrascaeta não estaria. O Bruno Henrique até poderia e pode aparecer, tá? No segundo jogo da final. Até poderia, mas não estava. Uma outra questão que a gente tem que falar. O que fazia Marcelo no banco de reservas do Fluminense? Eu não sei se não era melhor nem ter relacionado. Não sei, porque tem muita gente falando do condicionamento físico. Sim, se não tá com o melhor físico para estrear, é melhor não expor dessa maneira, Se não tem condicionamento físico para jogar 90 minutos, ok, não entrar como titular. Tá? Mas não fez nada. O que eu acho que daria. Se você tem condicionamento físico para 70 minutos, você pode também entrar como titular. Uma coisa é, só tem 15 minutos para jogar, só tem 20 minutos para jogar. E aí não joga... podendo fazer 5 substituições, ou seja, trocar metade da linha, porque no gol ele não vai entrar, né? Trocar metade dos seus jogadores de linha e ele não joga, me causa uma certa estranheza e preocupação em relação à condição de jogo do Marcelo. Tá, mas eu recebo a informação aqui. Quem falou foi o auxiliar do Diniz? Eduardo Barros, então. Foi ele que falou. O Marcelo não entrou por causa da expulsão. Então, teria condições, mas aí por causa... Porque, de fato, vamos lembrar que o Marcelo mesmo, quando vivia o auge, o Marcelo nunca foi aquele atleta de subir e descer. Mas ele não poderia entrar... Com velocidade. Mas ele não entraria de lateral esquerdo. Ah, não? Não. Com a expulsão, não. Ah, não. Então, essa foi a justificativa. Não entrou por causa da expulsão. E antes? Ele poderia entrar. Tá. Ele poderia entrar. Era só não... Até com a expulsão ele poderia entrar. Era só ele não entrar como lateral esquerdo. Será que o pensamento não foi mais de preservar? Eu sei que, obviamente, aí você está pensando em uma pessoa em detrimento ao conjunto e o time que está disputando o título e precisa de alguém com a qualidade do Marcelo. Mas um jogo que você está perdendo por 2-0, você tem um jogador expulso, seu técnico sai por uma questão emocional também acaba sendo expulso. Aí você colocar a estreia da sua principal contratação na temporada numa barca dessa, acho que pensou mais na questão pessoal e no... É óbvio que qualquer time ia querer ter um Marcelo numa final de campeonato, principalmente aqui no futebol brasileiro, onde a gente está falando de escassez de lateral esquerdo e destacando a qualidade do Ayrton Lucas por merecimento dele também. Mas eu acho que me parece, e aí é só uma suposição mesmo, não dá pra gente afirmar isso, mais uma questão de preservar o jogador numa situação de estreia de campeonato, de estreia na camisa do Fluminense, numa decisão, do que especificamente sobre o jogo em si. Aí então, nação, tá aí a repercussão da vitória do Mengão em cima do Fluminense e agora o Flamengo vai pra Libertadores. Vamos ver o que vai acontecer na Libertadores, nação. Deixa o like, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo.